Olá, agora sim, tudo bem? Você? Maria é o nome de uma tia muito querida, viu? Além E de falar que é um nome bíblico, né? bíblico. E eu sou filha de outra Maria. Você viu que eu tenho o mesmo nome da minha mãe aí, né? É tudo nome bíblico, hein? Não posso falar muito do meu, que o meu é o Júlio César, né? Ele foi enganado pela Cleópatra, ficou muito Ah, pois conhecido por é. causa disso, né? Tá certo que ela morreu envenenada por causa pela cobra, hein? Você deu mal aí, tá vendo? É, não, mas esse nome é muito belo também, doutor. Seus pais escolheram bem, né? Muito. Maria, como que você tá? Você tá bem? Saúde, família, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa muito iluminada, então eu só tenho a agradecer. Aliás, É, tanta luz, deixa eu fechar um pouquinho ali. Tá bom. E parabéns, viu? Porque a gente sabe muito reclamar, né? Reclamar e não, a gente tem que agradecer mais. Parar de ver a vida dos outros. Ah, porque fulano, isso, aquilo. Não, vale a pena não. Quando a gente para de reclamar e para de ficar reparando a vida dos outros, nossa, parece que a nossa vida anda, né? Não é verdade? Nossa, não, eu sou iluminada, graças a Deus. Que legal. Conta comigo, mais que um professor você ganha um amigo, quero o seu bem. Conta comigo, estou aqui para somar, para te ajudar, para te proteger, o caso, a sua família, o seu caso em si, estou aqui para ajudar mesmo, viu? Você sabe que o seu nome, na verdade, ele tem origem hebraica, né? É, É. por aí. Maria vem de senhora também, tem. Dentro dessa origem, vem de senhora. É um nome muito antigo, muito bonito. A mãe de Jesus, né? É. Isso aí, parabéns. Muito obrigada. E o seu também, né? É histórico, né? Também é Tem história. palavras. Também. É. Ficou conhecido pelo chifre da Cleópatra, mas tá bom. Isso, mas tá ótimo. Doutor, Conta comigo. é, você está diante de uma discípula sua meiatica. Que legal, que bacana. Eu estou falando assim, porque eu sou bióloga, eu fui professor de biologia há muitos anos, Que legal. farmacêutica bioquímica, trabalhei com análises clínicas, banco de sangue também muitos anos. Depois, E em eu não sei se você tem interesse, mas nós temos a pós, eu coordeno essa pós de direito médico, né? Por quê? Porque eu atuo no direito civil. Tudo que é direito civil, eu faço. Fora do direito civil não, porque quem faz tudo não faz nada. E essa pós tem muitas aulas, termos técnicos mesmo, da biomedicina. Se a doutora quiser, está convidada, viu? A lecionar na pós direito médico. Pois é, até tenho um filho médico, mas doutor, eu tô nessa, faz de tudo e não faz nada, né? Quem faz de tudo não faz nada, eu ouço muito. Por quê? Eu me considero assim recém-formada, porque eu entrei no curso de Direito em 2015, Ah, que em, legal. 2000, em 2020 que eu tirei a OAB e Arrasou. também concluí o curso, né? E eu estou engateando o direito. E desde a época que eu estava estudando para a OAB, eu já vi umas videoaulas suas, né? Que legal. Mas eu direcionei para a área trabalhista e previdenciária. E a área trabalhista eu já vi que eu vou largar, né? É. Mas eu estou com caso de família. Conta comigo, conta comigo. Você E sabe que o aí, direito trabalhista, eu respeito quem gosta, né? Mas eu acho que ele judia muito do advogado, porque 30% de nada é o quê? É nada. E o cliente da trabalhista, muitas vezes ele não entende, ele acha que é causa ganha, muitas vezes ele acha que o advogado está com má vontade. Não é, você ganha uma ação, mas não consegue receber, né? O empresário é um picareta. Difícil, né? doutor, daqui a pouco eu tenho uma audiência, mas tem aquela coisa, né, de ganhar e não levar. E aí, como é contrato de êxito, é uma Eu situação acho, delicada. judia muito, judia muito. O direito de família, ele é apaixonante, o direito imobiliário também. Faltam bons advogados no direito imobiliário, pessoal para regularizar imóveis. Tem pouca gente que entende do assunto e tem muitas áreas irregulares. 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Eu já tive uma situação porque eu fui casada há 25 anos. A gente está regularizando o imóvel agora depois que eu divorciei, tem 40 anos. É uma coisa assim, porque a prefeitura está fazendo isso. Só, doutor, que tem 20 dias que apareceu uma situação dentro da família para mim, tem acho que 15 dias que eu estou sabendo. Doutora, 20 dias. E nós aprendemos 2 espécies de capel na graduação, 2, 3, na OB5, tem mais de 36. Olha que judiação. Eu sei disso lá
pelas suas videoaulas que você assistia, gostava muito de te ouvir. Que legal. Aí depois, quando começa a pegar muita causa, você não tem mais tempo, né? E o meu privilégio é esse. Graças a Deus eu tô assim engateando, eu não tenho rede social, nem sei mexer com a parte informática, solto muito com essa parte. A doutora ganhou um amigo aqui, viu? Se tiver dúvidas sobre precificação, teses, recursais, conta comigo. Estou aqui para ajudar. Essa mentoria é para isso, né? Para te fortalecer. Eu estou por fora, ajudando, te protegendo o caso, o seu cliente. Conta comigo sim, marca, eu estou sempre aqui. O dia que quiser vir aqui pessoalmente, venha tomar um café comigo, comer bolo de cenoura. Um tanto longe, mas eu vou estar sempre presente. Doutor, tem um tio meu, tá. Esse caso é realmente de família. Tem um tio meu que ele faleceu. Doutora, e esses são os mais difíceis, hein? Advogar é para família, não pagam, com todo respeito, né? Quando paga, acho que é caro. Se não cobra, tá fazendo com má vontade. Ou seja, a gente não consegue agradar, a gente é muito cobrado e pressionado, não é? Caso de família é difícil. De família e próprio, né? Causa própria. Mas nesse caso, doutor, eu vou atuar para eu mesmo. Ah, causa própria, porque é difícil também, né? Não é fácil não. Porque eu tô na situação, né? Por isso que eu tô te contratando, né? O que acontece, doutor? É um tio meu, que meu pessoal, assim, é uma família muito humilde, e assim, de analfabeto, não teve estudo, enfim, pouco de roça mesmo. Bem humilde, bem simples, né? Oi? Um pessoal bem humilde, bem simples, né? Mas do bem, né? Sim. E aí, o que acontece? Esse tio meu, ele morreu em junho, ele morava num lugar que eu até pensava que esse imóvel era dele, né? Aliás, pensava não, eu sei que era dele. E quando foi agora que eu fui ver a documentação, o imóvel está no nome de uma outra pessoa. Tudo. Nossa. A questão da água, da energia, de PTU, só que eu fui procurar a certidão de inteiro teor, a certidão está no nome de outra pessoa, há 40 anos atrás. Nossa, então deve ser transcrição. Porque antes da matrícula era a transcrição. Deve ser transcrição ainda, né? Mas ele tem aqui, acho que é matrícula mesmo, peraí. Eu acho que é matrícula. Bom, mas é matrícula. Matrícula? Que legal. Matrícula. Então é sinal que teve uma movimentação a partir de 73, de 1973, porque já virou matrícula. Ou cartório, tem cartório que é cuidadoso, né? A transcrição é tão precária que o próprio cartório abre uma matrícula. Nem todo cartório faz isso, mas tem cartório que faz. Pode ser. Então, mas aí, doutor, eu fiz a pesquisa e o proprietário é outra pessoa, não é o nome de quem está. Eita, que é do seu tio, e aí, né? Ele é vivo ainda? Isso. E aí eu sei que ele vivia envolvido com esse senhor há mais de 30 anos. Teve um lugar que ele falava que às vezes que era desse senhor, mas que a gente sabia que era do meu tio, porque na mesma época ele vendeu um imóvel. E por coincidência, eu peguei alguns documentos antigos dele. Em 1988, em 1989, ele tinha no banco 30 mil reais naquela época. Ou seja, ele era um poupador, porque ele é mochiba demais, né? E Jesus. Ele só guardava dinheiro. Aí, por coincidência, doutor, eu encontrei esse recibo dele, mas por coincidência é da época que ele vendeu um imóvel, porque ele vendeu um imóvel do lado do imóvel da irmã dele. Ah, tá. E aí ele dava com essa dinheirama. E aí ele mudou para essa outra região, no outro bairro da cidade. E aí ele falava de quem? Não, isso aqui não é de fulano, é meu não tem mais nada. Perdi tudo, não tem nada. E aí ele ficou com esses dois lotes, um lote bem grande nesse lugar, mais de 20 anos. Nossa, 20 anos. E aí não sei o que... O seu tio tem a posse de fato há 20 anos. 20 anos de posse do lugar. Não? É falando de um outro lugar que ele mudava. Aí quando foi em 2013, ele mudou de lugar. Ele falou assim, não, fulano me mudou de lá, mas é dele. Mas a gente sabia que era dele. Pensava assim. Aí... E você desconfia porque ele não transferiu?
Porque as pessoas no Brasil têm esse costume, né? Não transfere a propriedade por falta de dinheiro, porque paga tributo, paga a escritura pública, paga o registro, ou por falta de conhecimento, né? Aquela mania de comprar tudo através de contrato de gaveta, né? Isso. E aí o que acontece? Aí essa semana, há 15 dias atrás, eu fui lá ver o imóvel, uma taperinha, porque ele morava assim que nem bicho. Aí ele vendeu esse imóvel lá de 20 anos atrás, e eu pesquisei a época, porque lá na prefeitura, lá do interior, lá de Rio Verde, só começou registrar o registro da prefeitura de donos é só de 2000 para cá. Então, para trás, não sabe quem é dono. Ah, tá. Então lá em 2000... Só de 2000 para frente que tem o registro na prefeitura, o número de contribuinte. E tá no nome dele. Tá no nome dele. Isso. Não tem nada no nome dele. Não tem nada no nome dele. Nossa Senhora. É outra proprietária, mas foi naquela época, antes dessa época de mudar para esse lugar, que ele vendeu, né? Eu falei, não, fulano vendeu, mas a gente sabia que era dele. Aí ele foi para um outro lugar, que ficou lá até 2 anos atrás, porque aí ele ficou ruim, estava ruim demais, e como ele vivia assim, praticamente abandonado, e parecendo com um bicho, aí uma sobrinha minha, uma prima minha, foi lá, até ligou para esse seu Domingos, e ele foi muito grosso com ela e tal, mas em resumo, aí pegaram e levaram ele para um abrigo. Ele faleceu há 6 meses, depois eu cheguei lá no interior, conversando assim, mas e aí, vocês foram olhar? Não, a gente não foi lá, não, a gente sabe que é do José, mas está no nome do Domingos. E ele passava todo o dinheiro para ele, as poupanças dele, tudo, aí em resumo. Eu quero saber o que fazer. Por quê? Tem um suposto filho também, aí até fui atrás do suposto filho, porque ele teve um filho com uma mulher, que eu não sei se realmente é dele ou não, e eu procurei a avó desse menino. Ele é usuário de drogas, assim também sem estudo, curta, né? Mas eu fui atrás dele, porque quando ela me falou, eu falei, olha, quem tem direito é esse filho que é dele, vamos ver, se for filho dele é o primeiro. Mas aí eu conversei com a avó desse menino, e ela acha que já mataram ele. E aí eu falei, tá, mas o registro dele consta? Não, foi ela que... Aí o que ela me falou? Não, eu nem registrei, foi eu que registrei ele. Não tem nome de pai, não. Certo? Aí esse menino... Ou seja, esse menino que... Ele é o que seu? Nada, né? Uai, ele era para ser primo, né? Primo, né? Do meu... Porque eu pensava que ele era registrado, que tinha sido registrado. Mas aí, quem criou ele foi a avó. Aí a avó falou que não tem o nome do meu tio no registro, aí no caso teria que provar, né? Agora, como ele era de bagunça... Ele só tem a mãe, né, no registro de nascimento, né? Não aparece o seu tio, né? Como pai, né? E aí, na ausência dele, doutor, o que eu reuni a família, assim, de quem eu pude, e falei, olha, na ausência dele, quem é herdeiro somos nós. Então, aí eu quero... usucapiar aquele imóvel, eu quero saber como fazer. Aí a gente foi lá, nesse período que o meu tio foi para o abrigo, tem um outro, esse pessoal andarilho que está dormindo lá. Mas aquela situação das mais precárias, porque as árvores que meu tio plantou, tá lá, tá aquela coisa assim, era uma casinha de placa lá no lugar. Porém, é um imóvel muito valorizado. Lá o seu tio, na verdade, tinha uma casinha simples, mas ele chegou a morar lá? Ele morou lá ou não? Agora não, que ele está doente, né? Meu tio morou lá mais de 10 anos. Morou lá mais 10 anos, nossa, que bom. E fora morar lá mais 10 anos, ele também plantava, não é? O que ele tem plantado lá? E tem pé de manga, pé de caju, tem manga. Eu até filmei lá. Antes de entrar, eu filmei. Ele arrendava também parte da terra ou não? Ele arrendava também parte da terra? Lote urbano, doutor. Lote urbano. Pode falar. Ele era roceiro, minha família toda é da roça. Na verdade, ele tinha uma chacrinha dentro da área urbana, né? É como se fosse uma chacrinha, né? É um lote de 450 metros, plantava, né, batata, essas coisas assim para ele. Tanto é que o lote está todo fechado de árvore, né?
manga, essas coisas assim. E tá cercadinho o lote? Ele tem muro, ele tem cerca? Ele é cercadinho? Tá cercado com placa, tá cercado com placa e um portão bem precário. Mas aí quando eu fui ver, tudo no nome desse Domingos. E esse Domingos também já faleceu. Fui ver, água, a água tá atrasada desde a época que o meu tio foi pro abrigo, mais de 2 anos, né? IPTU tem 5 anos, são 4 anos em atraso. Aí eu até paguei mas aí eu parei e falei, peraí, não vou pagar isso tudo agora não, vou conversar. E a energia, esse andarilho que está pousando lá à noite, ele está pagando alternado, mas tem uns talões para trás que está sem pagar. Tá. Mas eu pensei assim de início, de pagar tudo e tal, mas eu falei, não. Aí eu já procurei alguém na família que não tem imóvel, não tem nada, que é uma filha de um outro irmão meu, um outro tio meu, que é irmão desse que faleceu, e conversei, eles falou que aceita, né? Aí eu tô orientando eles. Primeira coisa que eu falei, já prepara, ou vai para aquele biombo, ou faz um lá. E vai morar lá, eu ligo tudo, e pra gente ver o que faz. Agora, o que esse seu Domingos fez, esse homem que tá no nome dele? Ele pôs umas caixas de ferramenta, que ele era fazendeiro, né? Cheio de caixa, doutor, de ferramenta não, de parafuso, de coletadeira, sabe? Então ele pôs ali, tipo assim, como se fosse, né, como se ele estivesse ali, mas é só as caixas de parafuso, mais nada. E aí a gente foi, até um vizinho falou, não, ele tinha falado para essa prima minha que ó, isso aí é dele, tá falando, mas é dele, a gente sabe e tal. Aí quando eu procurei ele já desconversou e falou assim, não, tem só 5 anos. Eu falei, não, tem uns 10 anos. Ele, não. A gente chupou manga e que ele plantou. Eu falei, então, só pro pé de manga da manga é 6 anos. 6 anos, eu verdade. comprei, eu acredito, eu falei pra ele. Aí ele ficou assim, então deve ter 7 anos, então. Aí o que eu fiz, doutor? Fui a Saneago a operadora de água e de energia. O registro está lá em 2013, março de 2013, ou seja, está inteirando 11 anos. 11 anos. Né? Aí eu voltei lá para ele e falei com ele, olha, tem 11 anos, porque ele fala, quando o seu Domingo fez o barraquinho de placa, que ele chegou, aí ele ligou a água e a energia para ele, quer dizer... E ele contou o porquê, porque ele fez contrato de gaveta, ele deve ter um contrato, ele fala alguma coisa nesse sentido? Como que ele comprou essa área? Ele não fala nada? Não, o que acontece, doutor? Esse tio nosso, por ser analfabeto, um povo assim ignorante nosso, ele não falava, ele falava, não, é tudo seu Domingo, mas a gente sabe que era dele. É a mesma coisa, esse dinheiro, por exemplo, esse depósito, essa pessoa que comprou o imóvel dele, antes dele ir para aqui para o primeiro lugar, aqui esse depósito, para onde que ele foi com esse dinheiro? E de repente ele aparece com o imóvel que é do outro. Eu acho que ele conversou com esse seu Domingo, eu não sei onde que ele conheceu ele, já que ele era também pessoa de roça, e se sentiu respaldado por esse homem. Eu acho que foi isso. Você acredita que é uma doação que foi feita? Pega pra você isso aí, vai tomando conta aí, alguma coisa assim ou não? Pode ser também, né? Bom? Você acredita que esse senhor Domingos chegou no seu tio, fica pra você aí, esse lote aqui, vai tomando conta aí ou não? Ele comprou mesmo, o que você acha? Pode ter acontecido isso, mas eu vou e te pergunto, na mesma época que ele foi pra lá, ele deu 2 lotes, sendo que é uma pessoa segura, sabe? Muito mochiva. E aí tem vários depósitos aqui que ele fazia poupança. Então comprou sim. Você está entendendo? Aí, doutor, ele recebia o BBC Loas. O BBC Loas foi concedido para ele em 2004. Em 2004 ele vivia ainda nesse lote anterior, no bairro anterior, que também ele dizia ser desse seu Domingo. Tá. Né? Mas o que eu vejo que ele tinha medo, como ele provavelmente teve esse menino com essa mulher, ele tinha medo da mulher, porque assim, né, as coisas que ele teve, já teve situação de mulher levar as coisas dele. Aí eu penso que às vezes ele escondeu isso com medo, como a mulher apareceu com o filho, de querer tomar dele por causa do filho, não sei. Pode ser. Tanto é que a avó dele falou
que ele não quis registrar o menino, porque era prostituta, né? Aí ele ficou com esse receio. Eu imagino que seja isso aí. Agora você vê, ele tá bem, assim, ele é idoso, mas ele não é interditado, não tem demência, não desenvolveu Alzheimer, ele tá bem. Não, funcionando. Quando ele começou a dar problema de saúde, ele foi levado lá para o abrigo, já tem mais de 2 anos, né? Mas a casa ficou sozinha, ninguém habitou lá. Mas esse seu Domingos, que é onde está o nome do imóvel, das coisas, pôs umas caixas cheias de parafuso lá, mas as caixas. Mas a casa, você vê que é precária, uma situação assim de subhumana, né? Uma cafua. Então, um cara que é fazendeiro, que é rico, grande coletador, ele ia morar numa casinha de placa, nos 2 lugares, que era o jeito que o meu tio morava, fazia, pincava as coisas para ele, né? E outra coisa, se ele ficou mais de 30 anos cuidando de coisa desse senhor, ele teria direito também, porque estava lá tipo um cachorro do pastor do imóvel dele. Né? Porque se ele fosse um caseiro, tinha que ter registro, né? CLT, carteira de trabalho, né? Um salário mensal para justificar isso. Agora me fala uma coisa, a doutora quando fala para ele, tio, tem que regularizar isso, né? Dá para fazer uso capião, que dá. Aparentemente a gente consegue fazer uso capião e vai ganhar. Tem a posse dele é linda, né? Muito tempo, mansa e pacífica, porque ninguém fez ação contra ele. Ele tem o animus domini, que é a alma de dono, ou seja, ele fez benfeitorias, manutenções, pode ser pouca coisa, muita coisa, mas fez. Esses 3 requisitos pressupostos são obrigatórios no capião, e ele tem. E aí ele cumpre a função social da propriedade, ele tem a posse exclusiva, só entra quem ele deixa no imóvel, né? Ele tem a gestão exclusiva do imóvel. Poxa, e esse tempo de posse que ele tem, dentro dessas 36 espécies de uso capião, dá para usar justamente a que não exige justo título de boa-fé. Porque o problema, ele não tem, né? Esse justo título de boa-fé ele não tem. Dá para usar do 1238, que pode ser até um uso capião de má-fé, não é o caso. Mas não exige boa-fé e não exige justo título de boa-fé. Pois é, doutor, só que eu não tinha relacionamento desse time, eu não tinha. E na minha cabeça o imóvel era dele, né? Eu documentava no nome dele e ele faleceu. Ah, ele faleceu. Faleceu o cara que ele falava aqui, que tá o nome dele, o imóvel. Que é o Domingos, né? Eu fiz uma pesquisa, o cara tem vários imóveis, né? E aí esse cara faleceu antes dele. E essa família dele não sabe ainda que meu tio morreu. Tá. Certo? Tanto é que então, aí faleceu o senhor Domingos, que consta como titular da propriedade, dono, e faleceu o seu tio, né? Faleceu também. Foi. E aí eu quero. Aí tem essa prima minha, que é filha. Desculpa te cortar, doutora, mas me fala uma coisa importante. Desculpa te cortar, com muito carinho. Mas esse imóvel hoje, quem está lá tomando conta? Então, tem um andarilho que está dormindo lá dentro. Está dormindo. Vocês mesmos ou foi o tio de vocês que deixou morar lá? Imagino que foi vocês, né? Hã? O andarilho está dormindo lá por vontade própria? Ele meio que invadiu esse andarilho? Foi isso. Ele quebrou o muro lá do fundo e invadiu. Mas assim, por isso que eu estou te falando que ele deve estar pagando a energia para ele ligar à noite. Porque aí eu conversei com o vizinho, só tem uma cama lá, não tem fogão, não tem nada. Os pertences do meu tio, muitas coisas sumiram, mas como é coisa muito antiga, eu até fotografei televisão, os armáriozinhos dele tá lá, fogãozinho, tudo deteriorado. E as caixas com parafuso desse senhor, certo? E aí, esse andarilho pôs uma caminha lá com um cobertor e mais nada. Tem nada mais, tudo tá velho. E esse andarilho, a doutora teve a oportunidade de conversar com ele? Ele sai fácil? Ó, sai daqui, ele sai ou não? Ele não sai daqui? Sim. Doutor, eu não conversei com ele, porque eu queria conversar com você antes. Foi bom, eu estava no interior ontem, eu até ia conversar com ele, mas por coincidência eu fui ver videoaula e achei você de novo. Aí eu falei, nossa, daí você falou da mentoria, né? Porque nos outros vídeos anteriores você não falava. Agora você fala, né? E aí eu fui olhar o caso. E foi a hora que eu já falei, não, eu vou conversar com ele primeiro. Para quê? Para não fazer, né? O que não deve. Por isso que eu quero a sua orientação. O ideal, esse caso dá para resolver, mas ele tem alguns segredinhos importantes que eu quero contar para a doutora. Eu vou chamar do pulo do gato. Por quê?
Se conseguir tirar esse mendigo, né, essa pessoa que está lá, olha, por favor, você desocupa, e ele sai numa boa, ótimo. Porque se não tirar ele conversando, vai ter que fazer uma reintegração de posse. Nós temos as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Essas 3 ações, quando dá para a gente fugir, tem que fugir. São ações demoradas, traiçoeiras. Quando a gente tem o registro, a gente trabalha com o quê? Com as petitórias, né? Que é a reivindicatória, a ação de resgate, a ação de emissão na posse, são mais rápidas, né? A gente só trabalha com possessória quando não tem jeito, quando o nosso cliente, a gente não tem o registro. E nesse caso, trabalhar com uma ação possessória é uma ação de risco, porque a gente não tem posse fática, né? Então fica difícil de provar o 561 do código. A chance de a gente não conseguir provar a posse é grande, então a gente perde e cai no esbulho. Esbulho não, limbo possessório, que é o termo adequado, né? Cai no buraco, limbo. É horrível isso. Então o que a gente tem que fazer? Tentar tirar ele numa boa, conversando, né? Acredito que saia. Fora isso, o ideal é fazer uma distribuição do inventário. Inventário, por si só, não regulariza o imóvel. Não adianta fazer inventário de imóvel irregular, porque não vai regularizar. Inventário só regulariza um imóvel que estava no nome do falecido ou falecida, né? Então, o ideal é sempre fugir do inventário quando dá, numa situação dessa, porque senão a gente só gasta. Mas eu faria a distribuição do inventário, só a distribuição. Eu não chegaria a recolher o tributo. E aí eu faria o quê? Eu faria a distribuição de uma ação de uso capião. Porque o juiz de uso capião vai falar, tá, mas fez o inventário? Aí vocês informam, sim, foi feita a ação, foi feito o inventário. Só que como o imóvel é irregular, o inventário por si só não regulariza o imóvel. Requer que seja regularizado através do uso capião, que é o único meio, inclusive, para regularizar esse imóvel. Fazendo esse caminho, essa estratégia, de forma inteligente, você consegue deixar o seu uso capião robusto. E aí vamos dizer que nessa história o mendigo não sai, né? Esse andarilho não sai do imóvel. Aí dá para fazer uma reintegração. A minha prima já conversou com ele, porque meu tio já foi lá esse tempo atrás para capinar, viu ele, disse que ele é de boa. Ela até falou, não, se a gente conversar com ele, falar que vai cuidar daqui, ele sai. Entendi. Isso aí parece que ela acredita que ele sai. Que é uma pessoa, né? Aí um vizinho até falou assim, ó, tem muito tempo que ele tá dormindo ali, até ele comprou uma motinha, ele só veio para dormir e ele sai. Lá, já até comprou uma motinha, né? Achou de morar, não paga aluguel, a coisa vai, né? E aí, doutor, eu preciso de orientação assim do zero, porque eu nunca Conta fiz comigo, orientação. eu vou te ajudar, nós vamos fazer esse uso capião passo a passo, tá? Vamos fazer assim, nós temos grandes novidades sobre o uso capião. Hoje cabe o uso capião de herdeiro, né? O herdeiro pode fazer o uso capião, claramente isso é pacífico. O uso capião de imóvel público, que todo mundo fala que não pode, inclusive do domínio útil, já ensinei em várias aulas. Cabe o uso capião também de imóvel de CDHU, que até então não podia. Cabe o uso capião de vaga de garagem, de apartamento, né? Mudou, as coisas mudaram, ainda bem. Imóvel de laudêmio, efiteus, cabe também. Então dá para fazer. Agora a pergunta é, quem que você está pensando em pôr no polo dessa ação, doutora? Eu? Aí eu quero perguntar se posso, mas na realidade eu estou querendo pôr no polo da ação um filho meu que não tem imóvel, não tem nada no nome dele, aliás, só tem um carro. E essa prima minha, que ela vive em união estável, que é sobrinha dele, porque quer queira ou não, são herdeiros, né? Entendi. Aí eu tô querendo ver se eu coloco esse irmão dele, que é meu tio, mas meu tio já tem 80 anos também. Eu tenho uma outra tia que é irmã dele. Então, assim, olhando para a questão de inventário, a gente tem que pegar todo mundo e como grande parte já faleceram, né, por representação dos filhos que não vai virar nada, que é a questão do inventário. Agora, o uso capir, no caso, é igual eu cheguei e falei com a minha família, porque eu pensava que esse menino tinha o nome do meu filho, do meu tio no registro dele. Aí o que eu falei para ele? Eu combinei com esse tio meu, mais essa prima, já que ele quer, para não, se for, já pega da Quinha, que é a filha dele, que eu já estou indo embora, né? Que não tem casa, que é a única filha que não tem casa. Aí eu só falei para eles o seguinte, olha, se o filho dele ele aparecer, a gente vai ter que fazer um DNA, se provar que é filho, a gente vai ter que passar para ele. Aí a gente, tá certo que se a doutora fizer uso capião, é forma originária de adquirir propriedade, né? Então, diferente do inventário. Vamos dizer que foi feito o inventário, foi feita a partilha, que não é o caso porque o imóvel não está no nome dele, então não vai partilhar nada, né?
Cabe inventário de posse? Cabe, mas ele não resolve. Como a doutora vai fazer uso capião, mesmo que esse filho, né, provável filho, ele apresente um teste de DNA, apresente uma ação declaratória de paternidade, ele não vai, porque o uso capião é a forma originária, dali para frente. Então, o uso capião, além de ser uma estratégia inteligente, nesse ponto é muito positivo, porque ele evita uma nulidade, uma anulatória, nesse sentido, uma petição de herança, né? Pois é, doutora, é por isso que eu estou falando para você. Eu fui assim pela questão da minha consciência, porque eu não vou fechar os olhos numa coisa que foi muito evidente, né? Eu já não tenho certeza. Agora, se ele tivesse com o registro, por exemplo, se ele tivesse o nome dele, o nome do meu tio, o certidão de nascimento dele, eu já iria atrás dele. Mas ele também está desaparecido, a gente não sabe, porque ele envolveu numa briga muito séria, negócio de polícia, eles acham que mataram ele. Agora outros falam que não, que acham que ele está em tal lugar, mas em resumo, eu tenho anos da minha vida que eu não sei dele. Eu lembro que na época que ele desapareceu, ele ligou para mim desesperado, querendo vir ficar aqui em casa, esconder ele na minha casa. Mas eu tinha 3 filhos adolescentes, eu não ia colocar um ladrão mexendo com droga dentro de um dos meus filhos. Isso aí eu não fiz de Eu falo que a gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes uma simples decisão você arruma um problema, né? É complicado. Arruma um problema sério, né? Ainda mais com filhos. Então, doutor, se usa o CAPIR, se a gente der certo o uso CAPIR, a minha intenção é deixar. Eu fui aberta lá. Para uso CAPIR, ninguém tem direito, igualzinho você falou, porque graças às suas aulas eu aprendi isso aí. Então, seria, como eu tenho imóveis, meu nome eu não vou pôr, mas eu colocaria o nome do meu filho e esse casal, né? Já até conversei, é um lote, tem 450 metros, né? Não é 250. Você já falou o tipo de uso campeão, não importa a área, mas ele tem mais exigência. E é muito importante, doutora, escolher quem que vai no polo ativo, porque os campeões não tem polo passivo, não tem réu. Não tem réu. Quando a gente vê esses modelos na internet, do Google, cursos, às vezes que a pessoa quer vender curso, né, nem sabe o que está falando, está fazendo, está errado por réu. Os campeões é uma ação declaratória, então você pede o quê? A homologação desses direitos. Você tem a posse, mas pacífica nos donos, o juiz, o Poder Judiciário só homologa. E é importante pensar no autor da ação, por quê? Porque vai virar proprietário, né? Quem a doutora colocar no polo ativo vai virar proprietário. Exato. Dá para usar a soma da posse. Porque a doutora vai falar assim, mas como que eu vou fazer os campeões no meu nome do meu filho, sendo que a gente nunca teve a posse, né? Dá para usar a soma da posse. A soma da posse, ela pode ser comprada, eu compro a posse da doutora e faço os campeões no meu nome, com um dia de posse, um mês. Tem muito construtor, investidor que ganha muito dinheiro com isso. Eu tenho clientes aqui, tenho clientes que deixaram de investir em petróleo. Eles vivem hoje comprando posse e vendendo posse, ganham muito dinheiro. Eu assisti uma das videoaulas que você fala que o pessoal foi lá, né, poçou, porque tinha muito eucalipto, aí eles venderam lá os eucaliptos por 1,5 milhão, depois deixou o pessoal ficar usufruindo lá. A gente... Essa vida é muito... Pena que a gente morre, né? Tinha que ser eterno, porque a gente aprende todo dia, é tão gostoso, né? Esse caso é verdade, esse caso eles compraram a posse, pagaram um valor muito próximo do valor de mercado. Eu, como especialista, eu estranhei, falou, peraí, meu parecer foi não comprar. Eles estão tão craque no assunto que eles compraram e eles pensaram no quê? Quem tem a posse pode colher os frutos. Ou seja, eles compraram uma posse, pagaram um valor muito alto na posse, porque a posse é 50% a menos, 30%, só que tinha eucalipto. Né? Então eles venderam eucalipto, pagou o que eles pagaram e ganharam mais de 1 milhão. Aí eu brinco com os alunos, né? Por isso, aí eu entendi aquela música, vou plantar uns eucaliptos só para ver se eu fico rico, porque eles já ficam mais ricos ainda, né? Então, doutor, aí o que a minha ideia é o seguinte, aí já vem a pergunta. Eu já falei para eles, olha, eu faço isso, eu vou instruir vocês, mas metade disso aqui é para o meu filho e a outra metade é de vocês. Eu quero a parte do ponto da frente, né? Por exemplo, tem um recuo, eu quero desconto o recuo ao meio, para a gente ficar. Isso eu expliquei. Como esse caso é complexo, ele é um caso complexo, um caso interessante para a gente quebrar a cabeça, né? É um caso que foge da regra. A doutora tem ideia de se separar. Ó, eu vou ficar com essa parte da frente, essa parte do fundo de vocês, né? Tem uma área individualizada, uma entrada e saída, uma servidão. Mas a doutora tem essa ideia já em mente ou não? Eu tenho. Porém, doutor, o que acontece? Esse vizinho lá do Lois, o povo é muito poderoso. Tem fazenda, tem isso, tem 2 filhos quebrados, tem mais não sei quem quebrado. E aí
Eu estou orientando, mas assim, esse marido dessa prima minha tá assim acirrado, inclusive ele é caminhoneiro, tadinho, trabalha com os outros. Ele falou, não, nós vamos chegar com você falar, para não fazer, eu faço. Aí eu falei para ele, ó, o carnaval tá aí, você dá um jeito de arrumar ou de placa ou tão, então você muda para aquilo ali, mas vocês vão mudar para ali. E a gente vai ficar com ajeitar bonitinho, mas depois você estiver lá dentro. Aí eu pago água, energia, IPTU, regularizo tudo, eu entro com o dinheiro, você vai entrar com a... Certo, o que exige isso? Eu falo isso por quê? Porque isso muda a estratégia, né? Se nós vamos fazer um escapeão da área toda, a gente pode incluir muitas pessoas no polo, ganhando a ação, todo mundo se torna coproprietário, partes iguais. Agora, se a área é grande e a gente estamos pensando já em dividir a área, aí o ideal é fazer o quê? Contratar um topógrafo, ele já vai fazer essa divisão que a doutora quer, e aí é feito 2, 3 usos capiões, ações diferentes. Porque nós vamos usar já para desmembrar a área, entendeu? Só que o meu filho, ele mora aqui na capital. Né? A ideia da doutora é fazer o quê? Desse imóvel, dessa área, desse lote, transformar em quantos imóveis? A minha ideia, doutor, é fazer a ação de uso capia no nome desses dois, desse casal, em união estável. E assim, eu quero até te perguntar, eles podem já mudar para lá essa maneira que eu falei, é bacana ou não? Doutora, deixa eu falar algo importante, porque eu vi que a doutora falou da questão de não ter outro imóvel no nome. Nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Muitas, né? Sim. Nós temos 4, 5, 6 espécies que realmente não pode ter outro imóvel no nome. Ou tem limite de metragem. Esse uso capião que eu estou falando com a doutora, do 1238, que é o extraordinário, assim como o ordinário, não tem limite de metragem, não tem. E também você pode ter vários outros imóveis no nome. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vincula, né? Uso capião não posso ter outro imóvel no nome. Não. Na verdade pode. Esse uso capião permite. Tá? Então uma dica importante, porque a gente faz confusão mesmo. Agora um outro ponto que eu queria te falar também, outra confusão que não é ensinada na faculdade de Direito, né? Nesses cursos fracos da internet, é que o uso capião, eu tenho que ter a posse. Essa posse tem que ser qualificada. Mas isso não quer dizer que eu tenho que morar lá. A posse para o uso capião, ela pode ser direta, eu moro, eu tenho um comércio. Pode ser indireta, eu alugo ou empresto, ou pode ser alternada. O que é alternada? Depois que seu tio faleceu, você manda fazer manutenção, cortar mato, aí você guarda o comprovante que você pagou, o Pix, né? Você guarda lá o nome do prestador de serviço, manda pintar, tem um cachorro, você leva ração, constrói um barracão. Posse alternada, eu não moro, eu não alugo, não empresto. Mas a posse alternada me permite fazer o uso capião. Eu tomo conta, eu faço manutenções, eu sou o responsável, entendeu? Entendi. Mas aí, doutor, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Eu até vi essa videoaula sua também. Porém, eu tenho que ser sincera com você. Em primeiro lugar, que eu acho assim, é um tio que eu não tinha tanta participação na vida dele. Tá. E essa prima minha está sem casa. Por incrível que pareça, eles passaram por uma situação delicada. E o meu filho, por exemplo, ele está aqui comigo em Goiânia, tem um emprego, uma vida confortável, de certa forma. Eu quero dividir o pão. Entendi. Certo? Então eu penso que o que eu falei para eles é o seguinte, eu faço a ação no nome dele, mas eu vou plantar uma casa na divisa e vou fazer uma construção e pegar um recibo dele. Seria depois assim que ele vendesse a parte, que já tivesse vendido. Sabe o que a doutora pode fazer? Talvez, né, jogar aberto. Olha, eu faço a regularização, sou advogada, só que nós vamos já fazer a divisão. Nós vamos contratar um topógrafo e já vamos dividir a área. Cada um vai ter uma entrada individualizada, cada um tem a sua. Você pode até chamar de servidão, para ninguém amanhã ou depois fazer os capião daquela área, para ter entrada e saída individual, né, individualizada. E a doutora faz os capião da tua parte, tem o teu filho também e tem o outro pessoal, a família também. Você poderia dividir esse terreno em 3. Eu acho que tem tamanho para isso, né? Talvez seria uma opção. Porque o meu nome não quer mais nada, né? E eu preferia pôr no nome de um dos filhos, no caso. Mas aí os 2 filhos, eu tenho 3 filhos, 2 já têm imóvel. Aí eu gostaria de colocar eles que não têm imóvel, mas ele não mora lá, né? Entendi. Os outros filhos não ficariam chateados com essa história? Não, né? Tá bem resolvido, né? Não, acho que não, porque eu tô querendo, assim, dar oportunidade, porque na minha
Aí a fatia do bolo já vai ser dividida por 3, né? Entendi. E é isso, doutor. Eu não sei. Dá para fazer, fazer esse uso-capião. O começo desse uso-capião, doutora, é fazer o quê? É fazer a topografia. Já que vai dividir essa área em duas, né? Duas, né? Vamos colocar em mente que é duas. Então, duas. Tá. Nós vamos fazer o quê? Duas ações de uso-capião. Por isso fica à vontade, desculpa. Eu estou falando assim, por que eu quero dividir essa situação? Porque eu não moro lá, eu estou até aposentando o outro trabalho meu e dando certo eu vou morar lá. Mas eu não vou, sabe? Quer queira ou não, né? Tem gente do interior que é doido, manda matar. A gente não pode esquecer disso. E aí... até hoje existe isso, é uma realidade, né? Uma realidade, né? Você tá entendendo? Até tem um irmão meu que eu queria, né? Até cheguei a conversar com ele, mas eu desisti. Inclusive, eu sou gêmea com ele. Eu falei, gente, se meu irmão perder a vida por causa daquilo ali, eu nunca vou me perdoar. Até ficou chateado. Bate na madeira, precisa tomar cuidado. Tem muita gente ruim, né? Ontem eu vi acho, uma reportagem na sala de aula, na sala dos professores. Poxa, sequestraram o Uber, mataram ele e logo após as câmeras filmaram eles dando risada, imitando o rapaz, porque queimaram o rapaz. Então tem muita gente boa, o bem sempre vence, mas tem gente que não vale o que come, né? Deus nos livre. E aí, doutor, com esse casal, que foi a minha prima e o esposo dela, o companheiro, eu abri o jogo. Olha, inclusive tem risco de vida, mas eu não vou botar lá. Mas você acha que tem esse risco de vida lá? Veja. Eu imagino tudo, porque eu não conheço com quem que eu estou mexendo, doutor. Cuidado, né? Outra coisa que o vizinho, ele falou para mim, igual eu estou te falando, as caixas de parafuso do ombro do pai dele estão lá dentro. Aí eles passaram lá esse tempo atrás e eles viram esse outro e falaram, não, pode ficar aí, entendeu? Mas a gente acha que lá no fundo ele está dando um tempo para ver se a gente não vai reclamar a área. Se a gente não for reclamar a área, eles vão pular e vão tomar, porque é um terreno que dá, acredito hoje, que deve valer uns 300 mil, tá? Então a gente tem essa suspeita. Então eu fui clara com esse casal, né? Olha, tem a possibilidade, né? E aí, você vai ver e falar, não, eu enfrento, não tem, porque a pessoa não tem casa, não tem nada. Agora, doutora, vamos criar uma estratégia. O que nós precisamos fazer? Essa área provavelmente vai ser dividida em duas. É importante você fazer um contrato de honorários, porque uma ação vai ser causa própria, na verdade não é causa própria porque é o filho, né? O filho, quer queira, quer não queira, ele vai ter que assinar a procuração para a doutora, a judícia. E os outros parentes também. Então nós temos aí pelo menos 2 procurações ou 4 procurações que são casados, né? De desconsórcio necessário. Isso aí, se eu puder, se eu posso fazer, no caso, o contrato de honorário com ele, nesse caso, eu fazer o contrato de êxito que o valor dos honorários é 50% do valor do imóvel quando concluída a ação. O que você acha? É importante, né? Tem que fazer a procuração de judícia, é importante fazer o contrato de honorários, é importante. E também, se possível, além do contrato de honorários, pode fazer um anexo, deixando bem claro isso, que a doutora vai fazer a regularização, vai dividir a área em 2, através do usucapião, é possível, e vai se tornar proprietária, né, de 50% do imóvel. Para ser sincero, a OAB é muito chata em relação a isso, ela não permite, né? Nós não podemos cobrar dessa forma, né? Mas está entre parênteses, é diferente. A prática é diferente da teoria. A OAB fala o quê? Que tem que ser cobrado honorários em 3 parcelas, né? No começo, antes do serviço, no meio da ação e no final. Isso não existe, né? A OAB está bem desatualizada, melhorou muito, mas está bem fora da casinha. Inclusive a tabela de honorários da OAB, ela é ridícula, ela é muito acima ou muito abaixo. Ela prejudica o advogado e os clientes, né? Porque ela é totalmente desproporcional, né? Ela deveria ser... Eu vi a que fala sobre inventário, né? A OAB deveria ser, para começar, ser unificada, né? Quem tinha que criar a tabela da OAB é o Conselho Federal, Nacional da OAB, né? O nosso órgão máximo, não as seccionais, né? Porque cada estado tem um valor muito esquisito, né? A OAB deixa a desejar, felizmente. Eu sei que na sua videoaula que você fala esse tema aí, você falou que São Paulo é 6%, aqui em Goiás é 5%.
né? Porque varia de o uso capião, na realidade, a OAB hoje, a tabela da OAB fala, em média, nos estados, fala de 10% a 20% do valor do imóvel. Só que se for cobrar isso do cliente, é muito caro, né? É muito oneroso. Então existem valores mínimos, normalmente 15 mil, 16 mil, ou dependendo do valor do imóvel, né? A precificação é muito fora da casinha, a tabela da OAB não traz a realidade. Mas, doutora, é um negócio entre família, né? A gente sabe que a OAB fala de um jeito, mas não tem lógica. Hoje a gente cobra boleto, tem que cobrar. A OAB hoje permite cartão de crédito. Bobo é aquele que não usa, porque facilita a vida do cliente para pagar e facilita a nossa para receber, né? Cobrar imóvel não pode, nem advogado criminal. Né? Dá o carro aí que eu vou fazer um habeas corpus. Não pode. E o advogado civil, imobiliário também não pode. Me dá metade do terreno. Se o cliente vai atrás da OAB, faz uma reclamação no Tribunal de Ética, o advogado vai ser punido, né? Porque não pode. Tem infração ética específica ainda. Então, tudo bem, nós estamos fazendo um negócio que é entre família. Então, em regra é diferente, né? Então, se a doutora acha que não vai dar problema, depois reclamarem na OAB e tal, então, faz um contrato. O que a doutora pode fazer? Estipula um valor. Para fazer os capião, 100 mil reais. Mas, né? Um exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais. Mas, para que não seja pago esses honorários, será dado em pagamento o terreno, uma vez que é um negócio de família. Pode ser, né? Justifica, coloca a palavra família, né? Que é um negócio entre parentes. Pagamento. Estipula um valor, 200 mil reais, por exemplo, né? Para fazer a regularização do imóvel. 50% do imóvel. Isso, 50% do imóvel. Uma exceção que foi aberta em virtude de ser um trabalho prestado para a família. Então, coloca um termo que a doutora achar melhor, mas deixa claro isso, para amanhã depois não dar confusão, né? E a doutora conseguir... Aí já determina a parte de servidão do imóvel, né? Que é a de passagem dele, lá, eu exigi assim, né, doutor? Claro, por direito também. Eu quero a parte da frente, vou deixar a passagem. O recuo, por exemplo, lá eu sei que o plano diretor da cidade são 3 metros de recuo. Então, nós vamos dividir esse recuo, né? 1,5 eu vou entrar no seu e te deixar o seu recuo, porque eu vou perder 3 aqui na frente, né? Além de te dar a área de servidão. Mas quer queira ou não, a frente do imóvel, eu acredito que o primeiro passo acho que seria esse, fazer um contrato de honorários para evitar dor de cabeça, né? Um contrato que menciona que tem a questão familiar, uma questão atípica, porque realmente a OAB ela proíbe, o Tribunal de Ética proíbe te receber em bens móveis ou imóveis, só para não ter dor de cabeça. Não vai acontecer, mas a gente precisa ter ciência disso. E eu estou querendo sempre te proteger, né? Para você não ter dor de cabeça. O segundo passo, depois que assinou o contrato de honorários, procuração, o segundo passo seria contratar um topógrafo. E aí esse topógrafo vai fazer a divisão do jeitinho que a doutora quer. Vai individualizar o lote e o terreno em 2. Pronto. Aí agora sim, agora vamos para o terceiro passo. E o terceiro passo, cada um distribui sua ação de uso capião. Essa questão de colocar o filho, só se a doutora quiser mesmo, por algum motivo. Porque se a doutora não quiser, a doutora pode fazer uso capião em causa própria. E eu falo isso porque amanhã transfere para os filhos, ou para o filho. E aí o filho vai transferir para a doutora, vai gastar. O custo é alto do registro de imóveis, tem tributo no meio, né? Eu tô querendo já pôr o nome do filho, certo? Para não ter esse gasto, porque a questão de honorário agora, de tributos, no caso de inventário agora ficou altíssimo. Aliás, assim, já é altíssimo, né? Além de ficar mais. Entendi. É isso que eu pensei. Ou então põe o nome dos 3 filhos, depois ele decide lá, depois Entendi. da frente. A doutora pode fazer no seu nome, hein? Eu faria no nome, eu faria uso capião de coisa própria, eu faria. Porque a doutora faz para os filhos. Depois, talvez, mãe, vamos transferir para você, para a senhora, vai gastar, confusão. Fica o critério da doutora, mas eu acho interessante já fazer no teu nome, para evitar despesas futuras, né? Brigas futuras. Então, eu faria em causa própria. A doutora pode fazer isso. Em relação ao pagamento, né, através de bem imóvel, a gente não pode, mas fazer uso capião ou qualquer outra ação em causa própria, a OAB está bem definido isso que pode. Uso capião em causa própria pode, tá? E aí eu faria o uso capião da outra família, né? Dos outros familiares. Então seriam 2 ações de uso capião. Agora, uma coisa que a doutora não pode esquecer. As teses. Artigo 1238 do Código Civil. Tem que ser esse uso capião. Do Código Civil. 1238 do Código Civil. 238. Eu só não esqueço do 492. Repete agora.
Então a doutora vai usar o artigo 1238 do Código Civil, vai usar também o enunciado 492, lá, da Quinta Jornada de Direito Civil, porque a posse é um direito sui generis. Não pode esquecer de usar a súmula 237, porque vai que alguém questiona, vai que alguém aparece, não sei, vai que aparece. Vai que esse rapaz, ele fala, eu sou filho, não tem direito ao uso capião porque eu sou filho, né? Sem fazer teste de DNA ou fazendo teste de DNA ou investigação de paternidade. Então, eu usaria nas duas ações de uso capião, porque são duas, separadas. Eu usaria a súmula 237. E aí o principal, senão a doutora não ganha ação. A doutora tem que usar a tese da posse complementar, né? Por que a tese da posse complementar? Porque essa ação, se durar 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos, 5 anos, o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então a doutora usaria essa tese, que é uma tese recente, mas importante. Anota aí o RESP, que é o RESP, Recurso Especial 1361-226. É o recurso especial que deu, né, provimento à posse complementar. Eu usaria, por questão de segurança. Eu usaria também, doutora, além desse RESP, como jurisprudência e como tese, eu usaria também o RESP, anota aí também, hein? Eu usaria o RESP 1631-859. Eu falaria que é possível o herdeiro que tem a posse exclusiva fazer uso capião, decisão do STJ. Por quê? Porque nesse uso capião, nós temos que lembrar que, antes de tudo, nós vamos distribuir o inventário, né? Se tiver condições financeiras, eu até recolheria o tributo. Fica mais fácil a gente ganhar a ação do uso capião. Então, é isso que eu estou te perguntando. Eu tenho, graças a Deus, a questão financeira. Então eu recolheria. Mesmo porque, doutora, cá entre nós. Essa pergunta que eu te faço, eu já posso, a minha proposta para esse casal, doutora, Comudo, tá ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo. Eu não te ouvi. A posse, o que eu orientei para eles é o seguinte, eu pago todos os tributos, até ajudo eles a construir um biombozinho pequeno para eles morar lá. Tá. Certo? Desculpa a expressão, mas eu estou, no meu entender, indenizando eles por eles terem um processo de fé. A doutora pode fazer isso, coloca tudo no contrato, né, de honorários, que vai construir uma moradia simples, depois eles vão dar andamento a ela, pode colocar, né? Esse contrato, na verdade, é um contrato de honorários. A doutora pode até mencionar o título, contrato de honorários e obrigações entre parentes. Pode chamar, né? É um contrato meio híbrido, vamos dizer assim, atípico, mas pelo menos foge um pouco daquele contrato de honorários característico, né? E a doutora menciona nesse contrato que também vai assumir, né, não só a despesa de tributos, mas também a de uma construção simples de uma moradia, para também não se complicar, né? A doutora pode usar até uma cláusula que chama cota litis. Cota litis. Contrato de honorários cota litis e obrigações entre parentes. Por que cota litis? Porque cota litis é uma exceção ao que eu falei. Nós não podemos aceitar um bem móvel ou imóvel. Mas a cota litis é uma exceção porque nós podemos cobrar do sucesso da ação, do êxito, até 49%, né? Desde que o advogado, a advogada assuma todas as despesas, cota litis. Então a doutora faz um contrato meio híbrido, né? Outro detalhe também, não pode esquecer de colocar nesse contrato que vai fazer o inventário, né? A distribuição do inventário e o recolhimento do tributo. E já que recolheu o tributo, deixa esse inventário até o final. Não vai atrapalhar em nada o uso capião. Pelo contrário, o juiz do uso capião, o juiz ou a juíza, vai falar, e o inventário? Aí a doutora apresenta uma certidão de objeto e pé, ou uma certidão de breve relato, dizendo que tem um inventário em andamento, que inclusive que já foi recolhido o tributo, o ITCMD. Para que o inventário não fique num valor alto, a doutora pode fazer o quê? Não tem contrato, nada do tipo. A doutora pode, inclusive, nessa situação, fazer uma avaliação. Obrigado, Camila. Fazer uma avaliação. Pede para um corretor, corretora de imóveis conhecido, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, e ele faz uma avaliação do imóvel, só do terreno. Não faz uma avaliação exagerada, faz uma avaliação lá de 80 mil, 60 mil, né? Só do terreno. E aí a doutora vai recolher em cima disso. Entendeu? E o inventário, né? Inventário de posse. Deixa bem claro que é inventário de posse. E aí fazendo... de posse. De posse porque o falecido infelizmente deixou, né, um imóvel irregular, sabendo que não tem, o inventário por si só não regulariza.
mas é importante com base no princípio da cooperação, transparência, boa fé, né? Eu estou por conta de escrever isso tudo, igual eu estou te falando, eu tenho muita dificuldade com o meu sofrimento enorme com o direito está sendo informática. Eu sei. Eu estou assim, eu já tive mas a doutora pode fazer a peça, a doutora pode fazer a peça e manda para mim, eu olho e dou ok. Se a doutora quiser, eu posso também fazer uma mentoria, marco uma mentoria e aí manda a peça, o que a doutora conseguir fazer. E na hora nós abrimos a peça, a plataforma permite, eu vou corrigindo e ajustando ela, a gente deixa pronta. É uma saída, só tem o gasto de 1 hora de trabalho, a mentoria, é uma saída. E se a doutora falar, não tenho tempo, aí eu posso também prestar um outro serviço, que é fazer a peça, deixa ela pronta. O mais em conta seria fazer o quê? Fazer a mentoria, porque só gasta a mentoria, 1 hora de trabalho, agendada. Essa plataforma permite, né, eu mostrar o que estou fazendo, correção e vice-versa. E se a doutora não tem tempo, tem outro trabalho, aí eu faço a peça, aí é outro serviço. Eu ajudo do jeito que a doutora quiser, quero o seu bem. Tem condições de fazer mentoria? Faz. Tem condições de pedir para fazer a peça? Eu faço. Não tem condições de uma coisa e outra para não gastar? Manda a peça pronta e eu faço a correção também por WhatsApp. Então, eu ajudo de um jeito ou de outro, tá? Eu preciso saber qual é o preço da mentoria, quanto é o preço da peça. A mentoria é o valor R$500 online, presencial R$750. Fazer a peça de uso campeão e deixar pronta, aí dá para fazer a peça de uso campeão e de inventário, se a doutora quiser. Aí é cobrado o valor de 50% do valor cobrado pelo escritório. Uma ação do campeão, em média, é cobrado R$13.500, o valor mínimo. Construtora, incorporadora são outros valores, aí com 10% a 20% do valor do imóvel. Mas pessoa física eu procuro ajudar aqui no escritório, né? Então é cobrado 50% disso. A doutora vai gastar para fazer um uso campeão, deixar a peça pronta no seu nome, a doutora que vai distribuir, vai gastar o valor de R$5.000. Só que eu entrego a peça pronta, né? R$5.000. Quanto? R$5.000, em média, né? E aí, se quiser, eu faço um inventário também para te ajudar. Doutor que sabe, tá? Faz o que achar que é melhor. Eu ajudo de um jeito ou de outro. Eu não te deixo na mão, tá? Eu tô aqui para negociar contigo. Eu não quero perder essa questão. Não vai, não. Porque quer não, foram mais de 30 anos com o meu tio sendo esse cão de guarda desse caboclo lá. Ou de um jeito ou do outro, ele tem de outro. Porque a minha preocupação é essa família. Tem 3 peças para fazer, né? Na verdade, tem o inventário e tem as 2 ações do campeão. Essas ações do campeão, se a doutora quiser tentar fazer e mandar, eu corrijo, eu marco a mentoria ou eu faço a peça, tanto faz. Eu te ajudo de um jeito ou de outro. Mas não pode faltar, além da posse complementar, não pode faltar também o uso campeão de direito de herdeiro como tese, mas principalmente, doutora, a soma da posse, né? Porque se a gente for ver quantos anos a doutora tem de posse alternada, que é a tese que nós vamos trabalhar. São poucos anos, então a gente precisa trabalhar com o quê? Com a soma da posse do seu tio. Existe a soma da posse em virtude de uma cessão de direitos possessórios e afins, onerosa, eu comprei a posse da doutora, e existe a soma da posse em virtude de uma doação. Doação formal, né? Falar doação não é o termo correto, a gente fala para ficar didático, na verdade cessão, né? Um tio, eu tenho um imóvel regular, vou passar para você. Não é doação, é cessão. Então a cessão pode ser onerosa ou não. Essa cessão pode ser formalizada ou informal, no caso é informal. Nós só podemos somar a posse no Brasil com antecessor. O mal de muito advogada que não é da área, ele quer somar a posse com 10, em cadeia, aí perde a ação. Porque o código é muito claro nesse sentido. Nós só podemos somar a posse com o antecessor. E nós assumimos o vício da posse, né? Que aí tem um enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado ele fala o quê? Que a soma de posse ela pode ser feita. Mas eu que estou somando a posse, eu assumo os vícios de quem eu estou somando. Então, vamos dizer que aparecesse uma pessoa dizendo, não, o seu tio não tinha posse, olha aqui, ó, o contrato era acomodado. A gente perde a ação porque está usando a soma de posse. Não vai acontecer, né? Porque a gente já sabe a verdade, ele comprou, não queria falar pelos motivos dele, mas a soma da posse ela tem isso, né? A gente acaba assumindo os defeitos da posse do outro, né? E aí a doutora tem que usar que artigo? O 1243. Anota aí, 1243, é o artigo que nós vamos usar, que é o artigo da soma da posse. Artigo 1243, enunciado do Código Civil. E enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Mas está muito claro que pode somar a posse no Brasil, né? Então dá para somar, está bem claro. Doutora, vê o que a doutora precisa, eu ajudo de um jeito ou de outro. O doutor está falando
Ah, eu gosto que a doutora faz a peça porque eu sou professor por natureza, eu não sou vendedor, né? Eu trabalho pelo regime de hora de trabalho para conseguir atender todo mundo bem. Mas eu sou professor de natureza, eu quero que você faça, eu quero corrigir, eu gosto disso, porque eu quero teu bem, né? Eu quero que você gaste também, não estou aqui para vender nada, tá? Então, fica a seu critério, mas eu ajudo de um jeito ou de outro. Mas eu faria SUS campeão. Detalhe, também importante, hein? Pede a averbação premonitória. Por que a averbação premonitória? Vai constar nessa matrícula que existe duas ações do escapeamento. Isso gera o quê? O efeito de publicidade. Evita a dupla venda, a tripla venda, né? Ajuda muito. Então, uma dica de ouro. Faz o escapeão que vai dar certo, hein? Vai ganhar, vai dar certo. Faz sim. A fazer a averbação premonitória eu faço, A doutora pede em preliminar. Juiz, venho requerer a averbação premonitória em preliminar. Aí o juiz expede um ofício, o juiz é juiz e manda para o cartório. Doutora, conta comigo, eu estou à disposição. A doutora te escolhe.